Fala galera, aqui é Paulo Vieira do CTXB, nosso centro de treinamento, né, de xadrez brasileiro, com a ideia de trazer na nossa academia treinamentos de xadrez para todos os níveis, desde o iniciante até o mais avançado. E hoje nós estamos aqui com o Lucas Cardoso, que vai fazer um comentário de algumas partidas que estão acontecendo no nosso torneio. Então, o que o CT está oferecendo hoje é esse torneio semanal e algumas turmas gratuitas, conforme o rating que a gente observou lá no Lichess. Depois, se alguém quiser participar do torneio, vai ficar o link aqui na descrição do vídeo. Vou só mostrar aqui como que está o nosso torneio, então. Nós tivemos aqui, ó, a inscrição, né, do pessoal de todos os cantos do Brasil aí, ó, o Josimar de Mesquita, Rio de Janeiro, Eduardo de Campos do Goitacazes, e esses rates que a gente colocou aqui é o rate que ele tem de feed. A ideia é que a partir desse rating feed, quem não tem, assim que finalizar esse torneio, nós vamos criar uma lista de rating do CT. Então o CTXB vai ter um rating próprio que vai ser criado finalizando esse torneio de 8 rodadas. Nós estamos na 5ª rodada, estamos com 197 inscritos, e a ideia, agora que eu convidei o mestre Lucas Cardoso para fazer um comentário da mesa 1 da 5ª rodada, e até a 8ª rodada a gente vai fazer esse comentário, né? E o interessante é que nós temos as categorias também, né, dentro do torneio aqui. Então, separamos aqui, ó, superior 50. Então, nós temos 6 pessoas nessa categoria. Daí tem superior 65, só o Dirceu. Aí, nas categorias menores, temos, ó, atuantes de 10 anos, 11, 12, 13, 14. E até o 18 a gente foi fazendo de ano em ano, ó, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18. Aí, a partir do 18, a gente fez as categorias adultos de 5 em 5 anos. Então, nós temos o sub-20, sub-25, sub-30, sub-35, sub-40, sub-45, sub-50 e a categoria feminina, que já estava nessas categorias aí. Então, para a gente passar aqui a palavra pro Lucas, nós vamos fazer o comentário da partida. Deixa eu colocar aqui da rodada 5. Isso, é do Fernando Severo, que foi com o José Carlos, né, Lucas, a partida? Foi com o Luiz Machado. Luiz Machado, tá. Bom, então essa aqui é a rodada atual, mas então fica aí contigo, então, a análise dessa partida aí, da mesa 1 da rodada 5. Ok, para compartilhar a tela aqui, né? Isso. Também está travando um pouco. Aqui, position of screen. Pode começar? Sim, pode começar. Beleza. Vamos ver. Tá.
Tá rodando um pouco ainda. Vou desligar. Acho que vai ajudar a rodar aqui. Ok. Bom, E4, E6. Começou como uma francesa. E aqui as brancas decidiram jogar E por D5. Esse lance tem umas peculiaridades, porque quando você joga E por D5, você sabe que você nunca vai estar pior estando de brancas aqui. Você sabe que vai demorar muito tempo para a preta conseguir ficar melhor. Por quê? Porque aí você tem tempo a mais, né? Mas você está tirando muito da sua vantagem, né? As pretas têm uma posição praticamente igual, mesmo tendo um tempo a menos. É muito difícil de extrair vantagem dessa estrutura de peões. Geralmente, o que acontece nesse tipo de posição, depois de E por D5, os dois desenvolvem as peças e trocam as duas torres na coluna E. E acaba trocando muita peça e acaba mesmo sendo bem difícil de extrair vantagem. Mesmo quando o branco joga C4 aqui, tenta desbalancear a estrutura de peões, fica bem difícil de extrair vantagem mesmo assim. Aí seguiu com bispo F4, cavalo F6. E aqui tem um outro plano que é interessante, que é pro branco, né? Já colocar um bispo em D3, né, para ocupar essa diagonal, e depois colocar um cavalo em E2 e um bispo em F4, quando o bispo dele estiver em D6. Por quê? Porque nessa posição, eu já joguei isso daqui de brancas, já. Hoje em dia eu jogo cavalo C3 no lugar de E por D5, mas quando eu jogava, esse era um ótimo plano para trocar esse bispo por esse bispo, né? O meu bispo ruim pelo bispo bom dele e manter meu bispo. Aí eu tinha alguma mínima vantagem, mas geralmente não era o suficiente, tá? Por isso que cavalo C3 é um dos lances mais populares, né? Antes de continuar, só mencionar que aqui os principais lances são E5, cavalo C3 ou cavalo D2. Os outros lances são lances mais marginais. Seguiu bispo F4, cavalo F6, cavalo F3. Eu não gosto muito desse cavalo F3, eu prefiro tirar o bispo antes para colocar o cavalo em E2, mesmo assim. Não acho que o cavalo fica muito bem em F3, mas não vai mudar muita coisa na posição. Seguir o bispo E6, que... Bom, não muda muito também, né, agora, né, trocar esse bispo ou não, tendo o cavalo em F6, porque o bispo em E7 não vai ajudar muito também. Então, eu acho o bispo D6 ok. Dama por D6, bispo D3, roque, lances normais de desenvolvimento agora. Bispo G4 é um bom lance, na cravada. Cavalo D2 é um bom lance também. C3, C6. Suportando a estrutura de peões. Cavalo D7, torre 1, torre 8. E aqui provavelmente vai acontecer aquilo que eu falei, né? Dama C2 e eventualmente trocam as torres, né? Acabou que essa partida, na verdade, o preto ganhou, né? A gente vai ver como que aconteceu. Esse lance aqui eu considero um erro. Eu não vejo avaliação do Stockfish. Vai melhorar a dama depois que troca, mas é um erro, tá? É muito melhor aqui jogar H3 do que você trocar o seu bispo bom pelo bispo ruim dele. A gente quer sempre jogar H3 aqui, às vezes até G4, né? Porque não tá tendo um grande ataque aqui. E quando ele captura, vamos supor que ele joga bispo H5. G4 já é alguma coisa para considerar aqui. Eu não tenho muito medo de cavalo pro G4, H pro G4, bispo pro G4. Eu não acho que esse ataque vai dar muita coisa, não. Depois de, por exemplo, G2. A dama não tem G6 para ir para cravada. Se tá passando a torre, fugindo com o rei. Eu acho que essa posição é suficiente aqui. E o cavalo também vai vir ajudar por F1, por G2. Aqui, na verdade, até um outro lance candidato pode ser bispo F1, trazendo uma peça para defesa. Então, eu acho que H3 era um bom lance. E se ele tomar de cavalo, enfim, ou então tomar de bispo para depois tomar de cavalo, não vai ter ataque nenhum, né? O cavalo defende a casa do mate, sempre. Então, aqui H3 provavelmente era um ótimo lance. Depois de bispo H5, poderia seguir G4 e bispo G6. Estamos simplesmente ganhando um peão e para vantagem para as brancas. Mas ele jogou bispo F5, o Fernando Severo, aí seguiu o cavalo B6. Realmente, assim, se o bispo já foi parar até aqui, não tem motivo para tomar, mas eu não vejo muito motivo para não tomar também, já que vai capturar e vai jogar H3. O cavalo B6 atinge essa casa, mas o cavalo não vai acabar indo para essa casa, então essa posição acho que o cavalo tinha que ir para a ala do rei mesmo.
Tinha que ir para a ala do rei suportar. Apesar que mesmo indo para a ala do rei, a gente não consegue ver planos muito concretos para nenhum dos lados. Ainda assim, com tudo isso que eu tô falando, a posição continua bem equilibrada. Seguiu o bispo por G4, cavalo por G4, H3, natural. Vamos expulsar o cavalo para não deixar o nosso cavalo escravo. Cavalo F6, cavalo E5, colocando um cavalo no centro, melhorando as peças. Cavalo D7, o cavalo voltou, né? Vocês viram que ele foi e voltou. E ele preferiu não colocar a dama, não tomar para não deixar a dama em F5, né? Acabou que não mudou nada, perdeu um tempo, né? Nesse caso. Mas a ideia é interessante, sim, do cavalo B6, mas é o que eu falei, essas posições é difícil de conseguir alguma coisa concreta. Aqui eu não sei, não tem motivo para tomar, na verdade. Aqui dama F5 já é uma ideia para se pensar. Aqui eu gosto mais da posição das brancas. F4 é uma ideia para se pensar também. Apesar de cavalo H5, mas eu não acho muito necessário tomar ainda não. Mas não é um erro. Muita coisa daqui os demais jogadores podem fazer e não vai ser considerado um erro. Mas eu tô imaginando assim, a melhor forma de qualquer. Tentando achar a melhor forma de qualquer um dos jogadores tentar forçar a posição. Subiu cavalo por D7, cavalo por D7, cavalo F3, ok. Bom, eu acho interessante cavalo F1 aqui. O cavalo não vai acabar indo para E5, F3 ele não tá indo para nenhum lugar. Então o cavalo F1 para cavalo G3 e tentar ir para essa casa pode incomodar mais. Mas, fala mais uma vez, essa posição não vai ter muita coisa mesmo assim. Independente do que ambos os jogadores fizerem. Pô, nessa posição é uma posição praticamente igual, né? Chegando numa posição completamente simétrica. A única diferença é que a dama do preto está em D6, não em C7. Se o branco jogar dama D3 aqui, a posição vai ficar completamente simétrica. Então, é uma posição muito próxima do empate aqui, se for jogado bem por ambos os lados. Seguiu F3, que eu não gosto. Eu não gosto, enfraquece muito a casa, eu acho. Enfraquece G3. Preto já vai ter ideia. O cavalo de F3, de E4 não incomoda tanto. Era muito melhor algum torre 3 para torre 1. Talvez até preparar o F3 um dia, mas não tem pressa para tirar o cavalo de E4, eu acho. Jogou o cavalo G5, que é ok. O cavalo vai vir para E6, vai vir para F4, uma casa não fraca, mas descoordenada. Seguiu torre 2, F6 também, não muito necessário. Talvez cavalo E6 simplesmente fosse melhor, mas F6 é bom aqui. Nada vai trazer muito problema aqui para o branco. Aí seguiu F6, cavalo G4, dama G3 e ameaçou, né? Entrou na casa fraca. Aquele problema do F3 que eu tinha falado, a dama estava nessa diagonal aqui, ameaçou agora cavalo F3, cavalo H3 e vamos voltar ali pro F3. E aí vocês veem, né, que aqui é muito longo prazo já, né? A gente não quer jogar F3 para um dia, daqui muito tempo a dama não chegar em G3. Então a gente já age com profilaxia, né? Vamos seguir o cavalo G4, que é o natural, rei F1. E aqui esse sacrifício de peça que desbalanceia a posição, não é necessariamente ganho, mas para o jogador de pretas querer ganhar essa posição, precisa alcançar posições desbalanceadas. E depois que você troca um cavalo por 3 peões, você consegue uma posição desbalanceada. Bom, não consegue os 3 peões nesse caso, na verdade, mas tem certo ataque, né? Apesar que eu acredito que aqui a posição das brancas é melhor, porque temos esse peão defendido, né? Depois de cavalo F2, e as peças estão chegando mais rápido, mas não muito melhor. Seguiu aqui rei F7, torre 1, dama F4. As brancas estão melhores aqui. Dama E2 e rei G2. E o branco tá fazendo lances ótimos, melhorando as peças. Aí G5. Bom, eu gostava de dama H5 aqui, para tentar entrar nas casas já.
para invadir todas as casas e tentar capturar os peões. Vamos supor, dama H5, rei G7, já tem dama E8, como eu tinha falado, e, bom, vindo cheques, vendo muitos incômodos. O cavalo é o melhor defensor do rei, né? O melhor amigo do rei é o cavalo. E ele tá do lado aqui, não impede todos os cheques que a preta poderia ter, né? Ou seja, a dama tá livre para jogar dama D7, dama com B7 não vai ter cheque. Nem G4 para tentar dar cheque vai ter, porque simplesmente capturaria com o peão. Bom, eu vou continuar aqui do jeito que foi. Foi cavalo D3, dama F3. Eu acho que esse dama H5, na verdade, foi uma oportunidade perdida. É um lance muito forte, mas... eu acho que o branco acaba conseguindo invadir de todo jeito, né? Dama G6, cavalo D5. E aqui acabou a partida. Ah, o branco ganhou, né? O branco ganhou, perfeito. O branco aproveitou o sacrifício da preta, que desbalanceou a posição. É interessante, mas acaba que não consegue os 3 peões. Se tivesse conseguido esse peão de H, muda completamente a dinâmica. Mesmo assim, é uma posição complicada. Agora, pode ir para outra partida já? Ou... Isso, já pode analisar a segunda. No campeonato do CT, a gente está fazendo a cada rodada 2 rounds, um de brancas e um de pretas. Né? O tempo que a gente usa é o 10-5. Então, essa é a segunda partida dos mesmos jogadores. Foi 1-1 o match deles, né? Não, foi 2-0. Foi 2 a Foi 2 0 a 0 para pro Fernando. o Fernando Severo. Ok. Bom, vamos acompanhar o ganhador, né? Não sei porquê, mas é um modo de se ver, eu acho que é mais instrutivo. Aqui o ganhador foi as pretas. Vamos vir girar o tabuleiro para as pretas. Ok. Bom, E4, E6. Os dois jogam francesa. Francesa dos dois lados. 5. E os dois não é a mesma partida. Não é a mesma partida. Eu achava que era a mesma partida. Os dois, curiosamente, jogam a mesma coisa. Branco jogou o bispo em D3. Gosto desse lance, como eu havia falado. O branco quer desenvolver esse bispo rápido e ocupar essa diagonal. Geralmente, nas posições, a gente desenvolve o cavalo antes de desenvolver os bispos, né? Mas nesse caso, eu gosto muito de bispo D3, tá? Essas posições é o que eu falo. Depois que joga aí por D5, o máximo que você vai conseguir é as mínimas vantagens. Então você tem que ir atrás delas, querendo ou não. Não adianta, tipo, não vai mudar muita coisa. Realmente, não vai, mas é o que você tem, né? Colocar um bispo em D3 e ir atrás das mínimas vantagens até que você consiga alguma coisa. E, enfim, cavalo F6. Como eu havia dito, prefiro o bispo D6. Os dois eu acho que podem fazer esse plano, mas já que um não faz, o outro é bom fazer. C3. Bom, seguiu com dama C2. Jogou G6. G6 eu não gosto. Eu não gosto nem um pouco desse lance, porque o bispo em G7 ele não vai atuar bem. Essa diagonal tá muito fechada. Esse bispo fica muito forte em D6 mesmo. É capaz até de, mesmo com G6, eu deixar essas casas fracas e colocar um bispo em D6. Não necessariamente eu faria isso. Mas. Mas eu acho completamente viável. Mas eu acho que não, porque o bispo vem para H6, né? Mas, enfim, não vem ao caso. A posição, mesmo comentando esses erros graves, a posição nunca, dificilmente vai sair da igualdade, tá? Ele pode jogar G6, bispo G7, ele pode cometer vários erros. A ideia é que um dos jogadores vão aproveitando esses erros aos poucos, né? Até que se torne algo grande. Essa é a dinâmica dessa posição. Seguiu o bispo G5. E aqui, realmente, eu não gosto de colocar esse bispo em G7. Realmente, bispo D6 mesmo. Essa cravada também não me incomoda com esse cavalo em D7. Eu acho que eu jogaria bispo D6, agora que o bispo já foi para G5. Seguiu o bispo D7. Cavalo D2. B6. Roque grande. Bom. O preto ainda não escolheu o lugar que quer rocar. E
eu acho um pouco perigoso por causa de C5 esse lance, com C4 vindo. Eu acho que o ataque da preta tá chegando antes aqui. Eu acho que o branco desperdiçou uma vantagem jogando rock grande. Mas tudo bem, seguiu pro B7, cavalo F3. Ok. Aqui, cavalo G4. Eu acho que tem que jogar C5 aqui, muitas vezes. Eu acho. Porque é a dinâmica de ataque em posições de rock de alas opostas. Branco rocou na ala do rei, preto rocou na ala da dama, e você não quer jogar cavalo G4. Você quer jogar C5. Sempre, 100% das vezes, quando em posições de rock de alas opostas, você vai atacar o rei do adversário. Esse é seu plano. Especialmente se o centro estiver estável. Porque é o caso, né? Por enquanto o centro está estável, não tem nenhuma tensão no centro. Mas quando você joga C5 vai ter alguma tensão no centro, claro. Mas o rei tá no centro, né, ainda, praticamente. O torre vindo para C8, né? O rei precisa melhorar indo para B1. Cavalo G4 eu não gosto, ataca F2, mas não ganha muita coisa. Aqui C5 finalmente chegou. Bom, D por C5 possivelmente necessário para jogar C4. Aí após D4, natural. Acho que não tem por que tirar a atenção do centro. Acho que a atenção do centro ajuda muito o preto aqui. Ou, por exemplo, um lance como Dama F6 ou A5 eu prefiro muito no lugar de D4, mas eu acho o D4 ainda razoável. Acho que eu sinto muito que as pretas estão melhores aqui. Rock grande eu não gostei, não acho que o rei fica seguro jogando rock grande, por causa que o ataque da preta realmente chega com C5, D4, as peças não estão bem colocadas aqui. Bom, o bispo tá. Ele não tem nenhuma casa melhor, mas não ajuda muito. Esse cavalo em B3 não tá bom. Seguiu H5, torre 8. Bom, H5 é necessário aqui, provavelmente. Ou rei B1, que melhora o rei. Geralmente eu gosto muito de fazer esses rei B1 para melhorar a situação do rei. Mas H5 é ótimo também, F6. E aqui a dama coordena muito aqui na defesa do rei. O cavalo tá perto. Esse cavalo tá perto. Essa torre tá boa. Abriu a coluna. Bispo comendo em F3. A posição das pretas realmente tá muito melhor aqui. Dama F6, lance ótimo. Defende, suporta ainda mais qualquer sacrifício possível aqui. E esse lance aparentemente pendurou o peão de F2. E aqui ele trocou as peças, tem um material a mais. Eu não gosto muito de jogar bispo por F3 aqui. Eu gosto muito desse bispo. Eu acho ele muito mais forte que esse cavalo. Cavalo G4 aqui tem que ser o melhor lance. Eu não tô olhando na engine, mas tem que ser o melhor lance indo para E3 aqui. Eu não vejo nenhum outro candidato muito bom. E o bispo F3, que continua preto melhor, com certeza. Peão limpa mais, mas a situação do rei do branco não tá boa. Bom, esse lance, eu não sei porque trocar dama, né? O preto tem um certo ataque aqui ainda para explorar. Quando você troca dama, você perde muito do potencial de ataque. E a posição muda completamente de dinâmica, né? Possivelmente só melhorar o rei ou o cavalo B6. Bom, mas esse lance aqui. F7, torre A8. A posição, na verdade, ficou igual, né? Agora a posição tá igual. E o preto, bom, jogou melhor o final, né? Ativou o rei. Depois de rei D4, tá ganha essa posição. O rei tá vindo pra C3 forçado. Quando o rei encosta em C3 aqui, sem ter cheque na horizontal, completamente ganha a posição. E o rei chega pra C3, então não tem nada. Aqui 2 deu um dama. E mate. E é isso. Essa foi
Isso aí, Lucas. Queria agradecer, então, a sua participação aí no nosso comentário da rodada. E a galera aí que quiser fazer um treino com o Lucas, nossa primeira turma do CT vai ser com o mestre então, Lucas Cardoso. E os horários do treinamento vai ser de terça e quinta às 15 horas. Futuramente vamos ter turmas à noite, tem pessoal pedindo turmas do final de semana, vendo a disponibilidade do Lucas. Vamos abrir essa turma sim. Então, quem quiser fazer parte da primeira turma, temos somente 2 vagas, né? Então, lembrando, vai acontecer terça e quinta às 15 horas. Beleza? E quem quiser se inscrever no torneio, é só clicar no link da descrição aí. Beleza? Então, brigadão, Lucas, e Valeu. até a próxima rodada, né? Abraço, até mais.